Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, de História Contemporânea 1, né, do curso de História do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nessa aula nós vamos falar da emergência das potências capitalistas fora da Europa, Japão e Estados Unidos, é parte da nossa disciplina de História Contemporânea. Seguindo aqui o nosso autor de referência, né, o Eric Hobson, né, o Hobson destaca que nunca os europeus dominaram o mundo de uma forma tão completa quanto entre 1848 e 1875, mas além desse amplo predomínio europeu no mundo, né, começa a surgir um grande ator no cenário mundial, que é um país originalmente branco de origem europeia, pelo menos majoritariamente composto, né, por uma população branca de origem europeia, embora se situe fora da Europa, que são os Estados Unidos. É, os Estados Unidos, inicialmente, ele está se tornando gradualmente, né, uma nação também com grande crescimento econômico, populacional, territorial, né, vai se tornar gradualmente, portanto, uma potência no cenário mundial ao longo do século XIX, mas inicialmente ele não é um ator tão decisivo no cenário das relações internacionais, os seus interesses se limitam, num primeiro momento, apenas ao continente americano e ao Oceano Pacífico, depois, especialmente depois da metade do século XIX, com a descoberta do ouro da Califórnia, né, e os interesses maiores de consolidar essa expansão territorial para o oeste, chegando à costa pacífica, né, que vão se colocar então para os Estados Unidos nesse período. Né. É, no continente americano, né, norte-americano, ainda persiste uma presença de dominação europeia, né, significativa até 1875, que é a dependência britânica do Canadá, né, portanto o Canadá não era ainda um país independente. Ele tem uma similaridade em muitos aspectos, uma integração muito grande aos Estados Unidos, né, em várias, até porque a sua população historicamente está concentrada muito ao longo da linha de fronteira com os Estados Unidos, que é uma linha que justamente foi definida nesse processo do século XIX. Né? Uma linha reta, né, em geral, que inicia ali, né, no Lago Ontário, né, nos Grandes Lagos, situados ao norte da região do meio-oeste norte-americano e que se estende, portanto, até o Oceano Pacífico, né, onde ocorre ali a divisão entre, por exemplo, os estados de Washington e Oregon, do lado dos Estados Unidos, e a província da Colômbia Britânica, onde fica Vancouver. Né. Essa expansão territorial dos Estados Unidos, portanto, que é um processo muito impressionante, a gente vai ver um pouco no mapa em seguida, ela não causa grandes preocupações, grandes terremotos, né, ou alvoroços, como diz o Robson, nas chancelarias europeias, nas relações internacionais, ao contrário do que aconteceria com o crescimento, a expansão territorial de qualquer país dentro da própria Europa, porque essa ainda era uma realidade, não mexia diretamente com grandes interesses, né, especialmente à medida que, como nós vamos ver, parte dessas terras foi sendo adquirida de potências europeias, né, que tinham feito incursões iniciais pela América do Norte, mas não consolidaram a posse territorial dessas áreas, como era o caso da Louisiana por parte dos franceses, ainda nas primeiras décadas do século XIX, ou então eram áreas de potências em declínio, como a Espanha, a quem pertencia inicialmente a Flórida, né? Ou então elas foram tomadas em processos de guerra, de anexação do México, né, que tinha recém se tornado um país independente, se autonomizando em relação à dominação espanhola. Né. Então, nenhuma dessas grandes áreas que foi sendo reivindicada, gradualmente ocupada, tomada, né, pelos Estados Unidos afetava tanto as potências europeias, como afetava muito, né, as populações nativas, os mexicanos, né, mas isso não implicava de imediato em grandes reações por parte das verdadeiras grandes potências estabelecidas que estavam na Europa. Né. Então, Califórnia, Arizona, Utah, partes do Colorado e Novo México foram cedidos pelo México após uma guerra de 1848 a 53. Né. Nós já vimos que o interesse
nessas áreas foi crescente à medida que foram descobertos, né, especialmente ouro, mas também outros minerais, né, que a serem explorados pela mineração. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos em 1867, né, é uma parte dos Estados Unidos que não é contínua territorialmente, ela fica acima, ao norte, na verdade, mais exatamente ao noroeste do Canadá, né? Veio a se revelar muito importante depois em termos da produção de petróleo, etc. Inicialmente era mais uma questão geopolítica, digamos assim, dos Estados Unidos evitarem uma presença russa, né, na parte norte do continente americano. Várias dessas novas áreas que iam sendo incorporadas como territórios foram se transformando em estados da União à medida em que eles se tornavam economicamente viáveis do ponto de vista, né, de poderem oferecer algum tipo de atividade econômica para uma população maior ou inclusive receber os investimentos em infraestrutura necessários para a sua integração ao resto do país, né? Então aqui tem uma rápida cronologia, né? Califórnia em 1850, Oregon em 1859, Nebraska, não, Nebraska não, Nebraska é depois. Tem algum outro aqui em 1864 que está coberto aqui pela minha imagem, né? Minnesota, Kansas, Wisconsin, Nebraska, aí sim, em 1858 a 1867. A gente vai ver isso um pouco melhor no mapa aqui a seguir, né? Então, esse mapa pode-se ver aqui à direita, né? A área original ocupada pelas 13 colônias que declararam sua independência da Inglaterra em 1776, né? À direita, aqui na costa atlântica, estão nesse amarelo, né? Claro. Temos aqui, então, seguindo, né, a expansão inicial, ainda no século XVIII, para a região dos lagos, né, em laranja, 1783, o que está sendo chamado aqui de o Velho Nordeste, e depois o Velho Sudeste, né, em verde, abaixo, que pega estados como Tennessee, Kentucky, né, Indiana, né. Posteriormente ocorre, né, a compra da França napoleônica da Louisiana, que é essa área púrpura, né, aqui no rosa, um pouco púrpura aqui no meio do mapa, né? Na verdade, é toda a área dos vales do Missouri e Mississippi, algumas áreas, algumas trilhas que tinham sido abertas a partir delas, que eram consideradas, né, terras reivindicadas pela França. A França já tinha os seus domínios coloniais no Quebec, né, na parte leste aqui do Canadá, acima, e né, por ali os franceses desceram, ocuparam, criaram pequenos fortes, pequenas áreas de ocupação ao longo, especialmente do século XVIII, mas depois o Império Napoleônico, em dificuldades financeiras, precisando financiar suas guerras europeias, acaba vendendo os direitos a essa possessão para a jovem nação norte-americana em 1803, né? Posteriormente tem a incorporação da própria Flórida, né, aqui abaixo, 1810-19, a anexação do Texas, que é um processo extremamente complicado, porque primeiro são colonos americanos que se deslocam para uma área que era parte do México, né? E à medida que eles vão ganhando mais poder, eles começam a reivindicar mais autonomia, acabam declarando uma república independente. Posteriormente, essa república do Texas é incorporada aos Estados Unidos. E aí temos as concessões conquistadas do México durante a guerra, já citada, né? Que chega então, portanto, em azul aqui, né, chega à costa oeste, a parte de baixo, né, como concessão mexicana, a parte de cima como o Oregon, que depois é subdividido em vários estados, apenas um pedaço disso é o atual estado do Oregon, né? E embaixo ela tem um pedacinho amarelo que foi comprado dos mexicanos ao final do processo da guerra, também expandindo um pouco a área que é dos estados do Novo México e Arizona, já incorporados aqui aos Estados Unidos, né? Então, é um processo impressionante, né, de transformação de um pequeno, o que era ao final do século, ou no momento da independência inicialmente, né, um país de porte médio já, não era um pequeno país, as 13 colônias já formavam, tanto do ponto de vista territorial como populacional, um país maior do que várias nações europeias, né, mas depois se torna uma imensa
massa continental, com uma vastidão de recursos naturais e com uma possibilidade também de incorporação de muitos imigrantes, né, e de um crescimento populacional muito grande que começa a acontecer ao longo do século XIX. Esse avanço para o oeste, né, ele é muito fortemente representado na cultura norte-americana por essa ideia do destino manifesto, né, de que há uma tendência inata, né, algo que vem de dentro, que é próprio da identidade norte-americana, que é esse espírito pioneiro voltado à ocupação, né, uh, cada vez maior desses territórios, né, como se isso fosse uma vontade divina que se traduz nas ações, né, de ocupação desse território, o que dá um certo caráter sagrado, né, a esse movimento expansionista, né, que ao contrário do que acontece com as nações que vão se industrializar e se fortalecer na Europa, né, no século XIX, ou que tinha acontecido em períodos anteriores com os países da Península Ibérica e a Holanda, né, quer dizer, não é a busca de territórios coloniais em outros continentes, mas é um avanço, né, de conquista territorial no próprio continente, né, habitado até então por populações nativas que evidentemente vão sendo, né, ou deslocadas e segregadas em reservas ou massacradas em guerras onde o poderio militar norte-americano, né, branco é muito superior, né, e isso, várias combinações desses processos acontecem ao longo do século XIX. Né? Uma coisa importante a levar em consideração é que os estados escravistas do Sul, né, então aqui a gente já pode chamar a atenção de que à medida em que vai se consolidando como país, né, os Estados Unidos acabam tendo no século XIX dois tipos de configuração social muito distintas, a do Norte e a do Sul. Né? Esses estados escravistas do Sul, eles têm, num certo sentido, uma base econômica mais semelhante à que nós conhecemos aqui na América Latina, a plantation, né? No caso lá muito baseada no cultivo do algodão, em algumas áreas do tabaco também, mas especialmente com o crescimento da indústria têxtil britânica, há uma demanda enorme pela expansão da produção mundial de algodão e isso dá um fôlego muito grande para que esses estados expandam a sua produção, contando com mão de obra escrava, né? Enquanto ao norte funda-se uma sociedade mais diversificada socialmente, que envolve, né, uma grande atividade mercantil, a atividade portuária, né? uh, artesanato, manufaturas, posteriormente a industrialização, já uma série de centros industriais importantes se desenvolvendo aí, né, particularmente no século XIX. Portanto, uma sociedade mais nitidamente capitalista, empregando o trabalho assalariado, oferecendo mais oportunidades para imigrantes, né? E depois essa combinação entre norte e sul ela se torna um pouco mais complexa com o avanço da agricultura do meio-oeste, que é uma agricultura voltada à produção de grãos, de caráter bastante familiar e também nitidamente capitalista. Então você tem, digamos assim, combinando norte e meio-oeste, uma formação mais voltada, né, à defesa das práticas de livre mercado, do livre comércio, né, da utilização da mão de obra assalariada, e no sul todo um sistema mantido ainda, né, voltado mais a quer dizer, minto, eu falei em livre comércio, mas na verdade não é o caso. O livre comércio interessa mais a exportação de algodão no sul. Justamente o norte, em função da busca de desenvolvimento industrial, ele vai defender políticas protecionistas, né, tarifas sobre bens importados, né, para que torne a produção nacional mais acessível e com isso a indústria continue a crescer nos Estados Unidos. Né? Então tem interesses e lógicas bastante diferentes que vão se consolidando entre essas diferentes partes dos Estados Unidos. Esses estados escravistas do Sul, quer dizer, como esse país ele era até então um país em expansão, a questão de até onde ele iria na incorporação de novos territórios é uma questão que ainda estava sendo debatida. Né? A cada momento do século XIX, a ideia de, bom, podemos ou devemos buscar expandir os Estados Unidos para novas áreas, né? Ao sul, ao norte, ao oeste,
ou quem sabe no Caribe, quem sabe no Pacífico, né? Isso em muitos momentos foi debatido. Os estados escravistas do Sul tinham um certo interesse em avançar mais no controle de certas áreas do Caribe também, onde que seriam propícias para o tipo de atividade econômica que eles desenvolviam, já tinham às vezes sistemas, né, escravistas dominados, né, especialmente pela Espanha ou por algumas outras potências europeias em outras ilhas do Caribe, e também tinha um certo interesse maior em ter uma interferência, um controle maior sobre os acontecimentos na América Latina, né? Uh, mas o que acaba predominando uma influência gradual, mais crescente dos Estados Unidos nos assuntos das repúblicas latino-americanas, de modo indireto, ou seja, sem uma incorporação de nenhuma nova área latino-americana a propriamente um colonialismo tradicional, né, dos Estados Unidos. Nós vamos ver que no fim do século XIX, há algumas, digamos, algumas aventuras imperialistas na América Central por parte de alguns norte-americanos, né? O Robson menciona isso aqui na Nicarágua, em algumas outras áreas, né? Mas isso não é um objetivo estratégico forte dos Estados Unidos, né? Depois nós vamos ver como que os Estados Unidos acabam, depois de uma guerra com a Espanha no final do século XIX, incorporando Porto Rico, que se mantém vinculado aos Estados Unidos até hoje, e exercendo depois um protetorado sobre Cuba, que se estende, né, por várias décadas, começa no final do século XIX, se estende por várias décadas no século XX, né, mas sem transformar propriamente Cuba em uma nova colônia, ou muito menos em um Estado norte-americano, né, mas sim com uma forte influência e intervenção norte-americana. Né. Isso já, como diz o Robson, já é no momento em que o imperialismo tinha virado uma nova moda entre as potências globais ao final do século XIX, um assunto que a gente vai tratar também nas próximas aulas. Né? Em relação a essa interferência norte-americana, o Porfírio Dias, que foi presidente do México, né, e que viveu entre 1828 e 1915, mas foi presidente do México durante mais de 30 anos, ditador no México, né, cunhou a frase que até hoje é bastante conhecida: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Porque de fato o México, por fazer essa imensa fronteira terrestre com os Estados Unidos, que até hoje é motivo de conflito por conta especialmente da migração, né, ilegal que continua a ocorrer nessa área de fronteira, mas o México perdeu, como nós já vimos, né, uma imensa parcela do seu território, né, para os Estados Unidos ao longo do século XIX, e mesmo depois que a fronteira se consolidou, a tensão em relação a crescentes interferências, né, dos interesses econômicos e também da diplomacia das Forças Armadas norte-americanas nos assuntos mexicanos sempre foi muito, muito forte. Né? Uma coisa que vai ficar muito nítida também na própria Revolução Mexicana, como reação, né, a essa interferência, em grande medida, já no século XX. Bem, nada de mais significativo realmente ocorreu em termos assim da interferência, da anexação de territórios latino-americanos pelos americanos até a criação do Canal do Panamá, já no final, né, do século XIX, começo do século XX, quando os Estados Unidos, mas também é interessante notar que ao contrário do Canal de Suez, né, que já tinha sido uma grande iniciativa desenvolvida especialmente por franceses e britânicos, né, no, no período um pouco anterior, né, no Egito, né, fazendo a conexão entre Mediterrâneo e Mar Vermelho. Né. Esses canais, evidentemente, eles são extremamente estratégicos para a economia mundial, como a gente já viu numa aula anterior, e no caso do Egito, houve uma imposição, né, de um protetorado, de uma gestão estrangeira a essa zona do canal por muitas décadas, uma coisa que só deixou de ocorrer, só se reverteu já na segunda metade do século XX. Né? No caso do Panamá, o que os Estados Unidos fizeram? Né? Fomentaram e apoiaram um movimento de emancipação da região do Panamá para se tornar um novo país independente da Colômbia, né, se desmembrar da Colômbia, e aí estabeleceram
um tratado que lhes permitiu, né, administrar essa zona do canal até o final do século XX. Né? Bem, vamos falar um pouco aqui da Guerra Civil, que foi um grande acontecimento, né, na história dos Estados Unidos, definiu bastante o caráter da formação socioeconômica e política dos Estados Unidos como nós o conhecemos hoje. Né? A gente vê aqui, né, nesse mapa uma indicação do que eram antes da Guerra Civil, né, de 1861 a 1865. Os estados do norte, que são esses, os estados da União, né, que permaneceram vinculados ao governo federal, enquanto os estados do sul declararam a sua secessão, a sua separação, fazendo uma interpretação, né, do federalismo presente na Constituição americana, de que, do ponto de vista desses estados do sul, eles teriam o direito de sair da União se discordassem em questões fundamentais da forma como o país estava sendo conduzido, não? Enquanto os estados do norte entendiam que a federação permitia um grande grau de autonomia na administração local, mas não permitia que os estados saíssem, né, da federação e se transformassem em outro país. Né? Esse basicamente é o conflito que esteve digamos assim, a questão política, jurídica. Né? Nós vamos ver depois que a raiz, de fato, disso está nessa diferença de configurações socioeconômicas, né, que nós comentamos anteriormente e que estão muito vinculadas à questão da escravidão. Né? Mas em termos do que foi debatido diretamente como justificativa, né, para a secessão dos Estados do Sul, a coisa se coloca nesse conflito em termos do direito ou não de declarar a secessão. Né? Os estados do norte, portanto, são os estados da União, são esses em azul escuro. Né? Há estados com escravidão, mas que permaneceram na União, né, que estão em azul claro, e temos os estados em vermelho, que formaram a Confederação, romperam, né, com a União, e áreas brancas que eram territórios ainda que não tinham sido ainda declarados como novos estados, né, não tinham, portanto, representação política dentro do Congresso, nem administração eleita, né, pelos próprios moradores, eram controlados pelo governo central, que são essas áreas que estão em branco, que ainda eram pouco populosas no período. Né? A Europa gradualmente começa a ficar mais atenta aos Estados Unidos, né, muito por conta da imigração. Né? Entre 1848 e 75, milhões de europeus haviam imigrado para lá e essa grande expansão territorial e o processo econômico e técnico dos Estados Unidos chamavam muito a atenção. Né? A urbanização acelerada era uma parte disso também. Chicago, por exemplo, tinha 30 mil habitantes em 1850, mas se tornou rapidamente o sexto maior centro urbano do mundo, com 1 milhão de habitantes, em 1890, ou seja, em apenas 4 décadas, em 40 anos, ele dá um salto de uma pequena cidade para uma imensa metrópole. Né? Os Estados Unidos tinham as maiores estradas de ferro do mundo, mesmo sendo um país muito mais recente. Né? Isso também era o grande prodígio técnico da época. Né? Aqui, citando Hobsbawm para ver como chamava atenção esse processo todo de crescimento econômico dos Estados Unidos, nenhum milionário parecia mais self-made man do que os dos Estados Unidos, e se ainda não eram os mais ricos do mundo, eles logo viriam a ser, eles pelo menos existiam numa quantidade muito maior, era um lugar onde se multiplicavam cada vez mais os novos ricos e os novos milionários. Né? Em nenhum lugar os jornais eram mais aventurosamente jornalísticos, os políticos mais corruptos, uh, nenhum país era mais ilimitado nas suas possibilidades. Então essa ideia da América como terra de possibilidades abertas, né, muito associada a esse processo de expansão e crescimento acelerado do século XIX, né, ela se expressava de muitas maneiras. Aqui nós temos um mapa da difusão das áreas urbanas nos Estados Unidos, né, entre 1790 e 1870, dividido em quatro momentos. Né? A gente vê que o crescimento nos primeiros 20 anos ele já é importante, mas ele não se compara ao que vai acontecer em 1850, muito menos em 1870, quando mesmo na costa
leste ou na fronteira sul, né, já se identificam cidades, né? É interessante também que essas bolinhas vermelhas, elas representam cidades de 2.500 habitantes em 1790 e depois de 3.000 em 1850 e de 4.000 habitantes em 1870, né? E a difusão desses centros urbanos por todo o território. Bom, por todo o território ainda não, mas por uma parte cada vez maior desse território, né? Ainda restam, mesmo em 1870, áreas importantes de baixa ocupação. Então, ainda tinha essa ideia de fazer a América, que é uma expressão muito usada pelos imigrantes, né, que vieram para os Estados Unidos, né, em número cada vez maior ao longo uh, dessa segunda metade do século XIX, especialmente das primeiras décadas do século XX, em grande quantidade. A ideia de a América era o novo mundo, era esse mundo de oportunidades. A imagem que se tinha era de uma república igualitária e democrática, única no seu tamanho no mundo, quer dizer, não havia nenhuma república desse tamanho, só o simples fato de ser uma potência e, ao mesmo tempo, ser uma república consolidada. A França, como nós sabemos, teve várias indas e vindas entre monarquia, república e monarquia, né, monarquia e república, ou império, né, ao longo do século XIX. Os Estados Unidos era uma experiência republicana consolidada já do terceiro quarto do século XVIII, né, e avançam no século XIX, se tornando cada vez mais potente, né, e mostrando uma outra forma de formação nacional, né, perante as demais potências já estabelecidas, né. Então ele não deixava de ser uma certa alternativa revolucionária, uma alternativa política revolucionária às monarquias do Velho Mundo, né. O sonho associado aos ideais da Revolução Americana, não, ele estava longe de desaparecer, embora as contradições sociais, a desigualdade fossem muito acentuadas, né? Especialmente no Sul, onde a escravidão persistia, né, até 1863, né? Em meio da Guerra Civil, quando foi proclamada a abolição da escravidão, né? Mas, ao mesmo tempo, comparativamente, pelo menos, os Estados Unidos ainda eram uma terra de igualdade, democracia, e, num certo sentido, até uma espécie de liberdade anárquica, muito característica, né, dessas chamadas terras sem lei, do faroeste, que era essa fronteira que ia cada vez se modificando, se avançando mais, né, para o oeste propriamente dito, né. E eu já falei aqui sobre a ideia do destino manifesto, representado naquela imagem, né, é, alegórica que nós passamos anteriormente, que também é uma outra manifestação dessa mesma imagem, autoimagem e também imagem projetada dos Estados Unidos para o mundo, né? Basicamente, os Estados Unidos ainda eram, no século XIX, uma utopia agrária de fazendeiros livres e independentes numa terra livre. Essa visão de mundo predominante nos Estados Unidos, ela nunca chegou a um bom termo com o mundo das grandes cidades da indústria. Então, embora os centros urbanos da indústria crescessem muito mais, a ideia de que a verdadeira identidade americana estava no campo, nesse campo pioneiro, em expansão, né, autônomo, né, ela ainda era muito forte. E nós sabemos que ela é muito forte até hoje, como a gente pode conversar em sala de aula analisando acontecimentos recentes, inclusive as divisões políticas atuais nos Estados Unidos, né? Em 1860, 16% da população americana já vivia em cidades com mais de 8.000 habitantes, né? É a utopia rural que movia, né, essa visão de mundo, né, do que seria a essência dos Estados Unidos, ela mobilizava cada vez mais poder político, especialmente à medida que crescia a população desse chamado meio oeste, que, como eu já disse, eram as áreas em torno das regiões dos lagos, ou um pouco abaixo, nas quais foi se desenvolvendo cada vez mais uma agricultura muito pujante, muito rentável, inclusive voltada à produção de cereais, né? Milho, trigo, cevada, etc., né? Um fenômeno característico dos conflitos e diferenças de visão, né, sobre os destinos dos Estados Unidos foi a própria formação do Partido Republicano,
em meados do século XIX, que tinha uma forte orientação anti-escravista. Então, é uma coisa importante, é muito diferente do sentido atribuído atualmente, não é, a ser republicano ou democrata nos Estados Unidos. Quando nós falamos, né, de meados do século XIX, o Partido Democrata era ainda predominantemente o partido dos fazendeiros escravistas do Sul, e o Partido Republicano era o partido do Norte, né, que voltado à imigração, ao trabalho assalariado, ao protecionismo em relação à indústria, né, e essas visões sobre como conduzir o país, a economia e a política se tornavam cada vez mais diferentes, o que acabou desembocando também na guerra, né. Em 1862, né, também durante o processo da Guerra Civil, houve uma grande iniciativa visando democratizar o acesso à terra, né, especialmente à agricultura familiar, com o Homestead Act, né, que oferecia a cada filho de uma família americana maior de 21 anos 160 hectares, 160 acres grátis depois de 5 anos de residência contínua, ou a compra dessa terra por $1,25 depois de 6 meses. Na prática, o resultado dessa política não foi tão bem sucedido, né? Foram apenas 400 mil famílias durante o período de 1862 a 1890, enquanto a população geral dos Estados Unidos crescia em mais de 32 milhões nesse período, né? Então, proporcionalmente, não é algo que tenha afetado muita gente, mas essa ideia também de que o governo estava promovendo ativamente, né, essa distribuição dessas terras conquistadas ou tomadas das populações nativas, né, nesse processo de expansão e tornando-as, portanto, em terras agrícolas integradas, essa agricultura capitalista moderna, né, ela se tornou muito importante também para consolidar esse novo componente, digamos assim, né, que é a agricultura capitalista do meio-oeste, como parte da sociedade americana, né? Mas mais efetivo do que o Homestead Act foi a política realizada por companhias privadas, né, das estradas de ferro, que recebiam terras públicas para colocar os seus trilhos e ir atravessando ao longo, ao lado, né, dos seus trilhos, né, onde elas iam construindo as ferrovias e atravessando o território, elas recebiam do governo o direito a porções, né, de terra laterais às estradas para recuperar o seu investimento na construção das próprias ferrovias e vendiam essas terras a $5, né? E acredito que $5 o acre também, né? Não anotei isso aqui, mas eu tenho a impressão que era isso mesmo, até para poder fazer uma comparação, né, com os dados acima. E essa política privada das companhias ela acabou atingindo um público muito maior e muitas áreas, né, de cultivo agrícola, inclusive pequenas cidades, né, mas como centros dessas áreas rurais foram se formando ao longo das estações ferroviárias, né, e beneficiando, digamos assim, um segmento muito maior da população, especialmente novos imigrantes que vinham chegando em grande número no período, né. O Hobsbawm analisa de uma forma bastante interessante dois elementos fundamentais da mitologia referente à identidade nacional norte-americana, que se formaram justamente nesse período que nós estamos analisando, né, o período de meados para o final do século XIX. Né? Um é a própria Guerra Civil, que já foi mencionado, e outro é a ideia do Oeste, que também já foi tocada, né, rapidamente, né, em comentários anteriores. Né? A Guerra Civil, né, é esse conflito entre os estados, entre a União e os Estados Confederados que se rebelaram, que declararam a sua secessão, muito ligado a esses conflitos em torno da questão da escravidão. Né? O ponto da discórdia surgiu já com a questão de discussão no Congresso sobre a transformação dos territórios de Kansas e Nebraska
em estados, né, iniciado em 1854. A grande polêmica era a tentativa, né, dos estados do Sul de que novos estados incorporados, eh, novas áreas que passassem a ter, né, o reconhecimento como estados, pudessem continuar a ser novos estados escravistas, né, representar áreas de expansão da atividade escravista, enquanto o norte não necessariamente não defendia a princípio a necessidade de abolição da escravidão onde ela já existia, mas defendia que os novos estados deveriam ser todos eles estados em que não houvesse escravidão e houvesse já o trabalho assalariado. Né? Em 1861, esse conflito ainda não tinha se resolvido. Em 1860, o Abraham Lincoln, do Partido Republicano, se elegeu, né? E diante dessa perda do poder central e do risco, né, de que, portanto, a visão do Norte sobre limitar a escravidão aos estados que já eram escravistas fosse, portanto, se impor, uma série de estados do Sul rompem com a União e se declaram como uma confederação. Não é? Então, isso envolve Virgínia, Carolina do Norte e do Sul, Geórgia, Alabama, Flórida, Mississippi, Louisiana, Tennessee e Arkansas. Né? Essa expansão para o oeste ela tinha sido dramaticamente acelerada pelas estradas de ferro, pelo próprio desenvolvimento da Califórnia, né? Baseado inicialmente na mineração do ouro, que era um grande atrativo, né, para novos fluxos de imigrantes. O oeste se tornava, portanto, o estado vazio de planície, deserto e montanha, suspensos entre duas áreas de rápido desenvolvimento, o leste e a costa do Pacífico, a Califórnia. Né? O leste, que era a área original, né, das 13 colônias, especialmente a sua parte norte, que era muito dinâmica, né, a Nova Inglaterra, a parte de Nova York, né, especialmente New Jersey, né, a ferrovia transcontinental, que liga a costa oeste a costa leste à costa oeste, consolida esse processo, acelera e consolida esse processo. Né? Como eu já disse, foi se formando essa área do meio oeste, que o Robson se refere aqui como as pradarias a oeste do Mississippi, quer dizer, aí já estamos falando de uma área de expansão para além da região dos lagos, né, cada vez mais a oeste, pelo norte, onde a agricultura capitalista de base familiar, né, mas capitalista porque plenamente integrada ao mercado mundial de exportação de grãos e por isso mesmo dependia das ferrovias para poder fazer com que os seus cereais chegassem até os portos, né? E as mercadorias que esses agricultores precisavam, né? As ferramentas, os utensílios, os tecidos, etc., chegassem a eles, né? Por outro lado, por meio da ferrovia, né? Essa área, portanto, vai crescendo e se expandindo cada vez mais. Baseado na remoção ou transferência forçada de índios, como nós já comentamos, o massacre dos búfalos, sobre os quais a economia dos índios repousava, né? As próprias ferrovias em si, elas iam aumentando, dividindo as áreas de pastagens tradicionais de búfalos até levar à extinção da possibilidade de sobrevivência dos búfalos selvagens, né? Que ocupavam vastas áreas do que hoje é digamos assim, a área central dos Estados Unidos, né? E de fato eram a base do modo de vida, né, de diversas populações indígenas, né? E a ferrovia também acaba facilitando o acesso dos caçadores de búfalos às poucas áreas remanescentes que vão restando ao longo desse período. Né? Em 1867, né, começa esse massacre de búfalos. Foi o mesmo ano em que o Congresso estabelece as políticas para estabelecimento de reservas indígenas das populações que ainda persistiam, né, e que, em alguns casos, lutavam para que as suas terras não fossem ocupadas pelos colonos de origem europeia. Né. Já em 1863 havia 13 milhões de búfalos haviam morrido nesse processo, ou seja, a população nativa de búfalos e o modo de vida indígena associado a ele tinham sido dizimados. Né?
Outra área grande de expansão eram as montanhas, onde os mineiros ávidos por metais preciosos, né, iam ocupando e criando também as suas aldeias, né, mas muitas vezes quando essa prosperidade da mineração acabava, restavam atrás cidades abandonadas, que se torna uma outra imagem muito típica do oeste norte-americano, né, inclusive algumas luxuosas, né, com casas de ópera e tudo e tal, mas que de repente eram abandonadas porque se esgotava, né, o minério que tinha gerado aquela prosperidade momentânea, né, por alguns anos ou algumas décadas. Né. O sudoeste dos Estados Unidos é uma área muito ocupada por aquilo que virou também uma imagem típica dos norte-americanos, que é o cowboy, né, o vaqueiro, né. Uh, Nessa região, 4 milhões de bois foram levados entre 1865 e 1879 para os grandes matadouros de Chicago. Né? Então, Chicago cresce, se urbaniza, e a sua industrialização tem muito a ver, inicialmente, com os frigoríficos, né? Que foram, inclusive, uma grande inovação tecnológica do período. Né? Então, era esse fluxo que ligava a economia pecuária, né, do sudoeste a esse grande centro urbano emergente que já foi comentado, que era Chicago. Né? Aqui temos, né, uma imagem idealizada, típica, né, do agricultor do meio-oeste norte-americano, né? Essa imagem de uma agricultura familiar, próspera, diversificada, né? É, e europeia, né? Ou seja, né, levada a cabo por imigrantes europeus, a maioria deles imigrantes recentes, né, que chegavam de áreas agrícolas superpopulosas, né, com escassez de novas terras na Europa e se defrontavam com esses vastos recursos naturais dessas áreas, né, anteriormente ocupadas por populações indígenas que não eram tão densas, né, e pela fauna tradicional, né, da qual já se citaram aqui os búfalos. Né? Então, esse modo de vida aqui típico da agricultura do meio-oeste vai gradualmente ocupando muitas áreas que anteriormente, ainda no século XVIII, ou mesmo no começo do XIX, tinham sido áreas ainda que eram base da cultura tradicional das populações nativas, né, americanas. O Oeste Selvagem, celebrizado, né, na imagem da literatura, do cinema, posteriormente, né, ele durou pouco tempo, de fato, entre a Guerra Civil e o colapso da exploração mineira em 1880. Ele não era chamado de selvagem por causa dos índios, ou tanto aqueles que estavam em território americano, quanto aqueles que estavam em território do que ainda hoje é território mexicano, né? Mas ele era selvagem no sentido da falta de instituições, governo e lei, né? Uma terra em que as coisas eram resolvidas à bala, né? E por autoridades locais, né? Em geral, exercendo uma grande autonomia, né? Ou se submetendo também às regras, né? de quadrilhas criminosas que chegavam a ter um poder muito grande em várias partes, né, desses territórios recentemente ocupados. Né. Então, o Robson chama a atenção para o papel desempenhado pela falta de instituições, governo e lei, porque no Canadá, onde havia um processo de expansão para o oeste muito similar aos Estados Unidos, embora concentrado nessa faixa, né, que ainda não é tão fria, né, ao longo ou que é menos fria do que as partes norte do Canadá, ou seja, a parte que fica ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde a população do Canadá até hoje se concentra, né? Mas esse processo de expansão do Canadá, onde as instituições britânicas ainda eram muito fortes, ele não foi em nada semelhante à ideia, né, do Velho Oeste selvagem, onde as coisas se resolviam nos duelos ou né, nos conflitos armados, pela lei do mais forte, como ocorria no Velho Oeste norte-americano. Até as corridas do ouro, né, o Robson chama a atenção, eram menos anárquicas no Canadá, e populações indígenas que existiam dos dois lados do que hoje é a fronteira, né, como os Sioux,
conseguiam conviver de uma forma muito mais tranquila com o processo de expansão da presença europeia no lado canadense do que no lado norte-americano, onde eles chegaram a entrar em guerra, em conflitos longos e sangrentos contra os Estados, as populações de origem europeia que estavam ligadas ao Estado norte-americano. Né? Uma característica típica dessa imagem do Velho Oeste é a paixão pela autonomia individual com armas, talvez exagerada pelo sonho da liberdade e do ouro. Né? Essa imagem é interessante porque, como eu já comentei aqui, ela também está muito presente ainda nos conflitos políticos atuais, né? No tipo de visão de mundo, de atitude, inclusive na paixão pelas armas, né? E na defesa do armamento, resulta em tragédias, né? Como a epidemia ou a endemia, né? de massacres armados que ocorrem, né, voltaram a ocorrer recentemente, inclusive, nos Estados Unidos, em escolas, universidades, estabelecimentos comerciais, etc. E ela tem raízes tanto na luta pela independência, na forma como o direito à posse de armas era tratado como uma condição para assegurar a autodefesa, né, diante da tirania monárquica nas origens da República Norte-Americana, quanto também pela importância das armas nesse processo de expansão para o Oeste. Né? E hoje ela sobrevive como um elemento de identidade política de uma parcela da população norte-americana, como nós sabemos. Aqui temos uma imagem, né, típica do que seria a população do Oeste selvagem, né, com a mistura aqui entre né, cowboys, indígenas, né, pioneiros, né, num dos primeiros registros fotográficos dessa parte dos Estados Unidos. Evidentemente, os sonhos de liberdade não se aplicavam aos índios ou aos chineses, que eram um terço da população do atual estado de Idaho em 1870, né? Chineses muitas vezes trazidos para trabalhar na mineração ou na construção de estradas de ferro, né? Mas que não eram tratados como cidadãos com direito à liberdade, passavam situações de escravidão por dívida, né? Ou de superexploração como trabalhadores assalariados. No sudoeste racista, a ideia de liberdade, evidentemente, também não se aplicava aos negros, aos afro-americanos, né, aos escravizados. Muito do que se identifica hoje como western, né, como a cultura do Velho Oeste, na verdade derivava dos mexicanos, que eram, de fato, o povo que fornecia a maior quantidade de cowboys, até porque boa parte dessas áreas recentemente incorporadas já tinham um certo grau de povoamento, né, de mexicanos, né? Mas essa imagem, né, de que a maioria dos cowboys eram de fato mexicanos foi sendo apagada posteriormente do imaginário e, em geral, eles são retratados hoje como se fossem de origem anglo-americana. Né? Mas o western continua a cumprir um papel muito forte nesse imaginário de identidade americana como o sonho dos brancos pobres que esperavam substituir a empresa privada do mundo burguês pelo jogo, pelo ouro e pelas armas. Né? Essa é uma síntese bastante interessante que o Robson faz desse mito do Oeste Selvagem que ainda persiste muito forte na cultura norte-americana. A Guerra Civil, portanto, né, que ocorre entre 1861 e 65, né, ocorre é uma guerra que entre visões de mundo, conceitos, concepções de mundo e sociedade muito distintas. Né? A escravidão era a instituição central da sociedade do Sul, né? E ela acaba se tornando a causa principal da disputa e rompimento entre os estados do Norte e do Sul. Agora, por que esse conflito, essa diferença de visões levou a uma guerra civil ao invés de algum tipo de pacto, de acordo por uma coexistência? Né? Grande parte da população do Norte detestava a escravidão, mas o abolicionismo militante não era suficientemente forte para determinar a política da União. Ou seja, não é
por ser contra a escravidão, que o Norte entrou em guerra contra o Sul, né? O capitalismo do Norte poderia ter achado possível, conveniente, chegar a um bom termo com o Sul escravista e explorá-lo como centros de negócio internacionais faziam durante o século XX com o apartheid na África do Sul, né? Nenhum europeu, pelo menos após a Segunda Guerra Mundial, defenderia uma política de apartheid racial na Europa, mas eles não viam dificuldade em manter relações econômicas e políticas com a África do Sul durante várias décadas, até pelo menos a década de 90, onde isso começou a levar um problema, a se tornar um problema, o questionamento aumentou e o regime do apartheid caiu. Esse é um paralelo que o Robson faz para dizer que as diferenças não levam necessariamente a uma exclusão ou a conflitos insolúveis, né? Mas esse conflito acabou ocorrendo, né? A gente tem aqui uma ilustração típica, né? Dos Estados Unidos, que é a Guerra Civil, né? Americanos, como eles dizem, irmãos contra irmãos, primos contra primos, né? Lutando com um saldo de 500 mil mortos, o que, por uma guerra com o tipo de armamento, com o tipo de caráter, né? Bélico, né? Que do período era bastante impressionante. Foi, de fato, até então, um dos maiores conflitos, né, militares, se considerar o tempo de duração, o número de mortos, o seu impacto total sobre a população, mesmo aqueles não combatentes, ela é um conflito muito maior do que muitas guerras internacionais até então, né? Mas o fato é que as sociedades escravistas estavam com os dias contados, nenhuma delas sobreviveu no mundo após a década de 1890. Nós sabemos que o Brasil justamente foi o último, né, país escravista no hemisfério ocidental e a abolição foi em 1888. As áreas escravistas estavam isoladas fisicamente pela abolição do tráfico negreiro, né, e moralmente isoladas pelo consenso geral do liberalismo burguês. Mas o problema específico era a dificuldade de coexistência com um capitalismo dinâmico no norte e um dilúvio de migração para o oeste, para a constituição daquilo, uh, tanto da costa oeste quanto da própria expansão da área do meio oeste agrícola, né? Portanto, o modelo mais propriamente capitalista ele não se limitava mais ao norte, mas atingia também várias outras áreas novas que cresciam e tornavam os Estados Unidos um país mais complexo, portanto, aumentando o isolamento do sul escravista, né? Essa é uma imagem, né, do período ainda da escravidão, né, do cultivo de algodão no sul dos Estados Unidos. Essa era a base da economia desses estados sulistas, né, e a sua mão de obra, né, com todos os requintes de crueldade característicos da escravidão, que nós conhecemos muito bem no Brasil também, né? O Sul era, até o período da Guerra Civil, uma virtual semicolônia dos ingleses, para os quais ela supria a maior parte do algodão, né, que a indústria britânica necessitava. Havia outros centros importantes de produção de algodão no mundo, né, o Egito, por exemplo, a própria Índia, mas onde mais crescia a produção de algodão era no sul dos Estados Unidos. Essa é uma área, inclusive, muito próxima via navegação, né, em relação à Inglaterra. Evidentemente, as conexões históricas, culturais, linguísticas facilitavam também muito esse comércio. O Sul, portanto, se interessava em manter uma política de livre comércio, a indústria do Norte defendia uma política protecionista, uh, e a convivência com o Sul impedia que esse protecionismo da indústria do Norte fosse exercido de uma forma mais efetiva, né? Ou seja, o Norte não conseguia impor, por exemplo, tarifas altas para importações, porque o Sul não tinha interesse nessa política, preferia fazer acordos de livre comércio com a Inglaterra e não cobrar tarifas nem para exportar o seu algodão, nem para importar produtos industrializados britânicos, né? Em termos da busca por viabilizar o seu comércio internacional, o Sul tentou se manter mais independente em relação ao Norte, usando o sistema fluvial do Mississippi, né, com a sua saída para o Caribe, né, com aqueles vácuos a vapor que se tornaram típicos do Mississippi,
e com isso o Sul expandiu o seu sistema portuário, a sua capacidade de escoamento da produção, né, para exportar o algodão, e se antecipou um pouco à expansão do norte para o oeste, né? Mas mesmo assim o norte tinha uma superioridade econômica crescente e esmagadora, né? Portanto, o sul precisava insistir com uma rigidez redobrada, usando a sua força política, né, dentro do Congresso, né, e nos processos de eleição da presidência, né? Então, ao insistir na aceitação oficial da escravidão nos novos territórios do Oeste, né, uh, ao realçar a autonomia dos estados, né, a ideia dos direitos dos estados acima dos direitos da federação, da União, né, ao lutar contra excesso de interferência do governo nacional, exercer seu veto na política nacional, desencorajar o desenvolvimento econômico do Norte, eram todas formas de atuação pelas quais o Sul buscava manter a sua força, né, mesmo que o seu poderio econômico e até mesmo a sua vantagem, em termos populacionais também, ele se tornasse crescentemente inferior ao Norte, né? Portanto, ele ia se tornando cada vez mais um obstáculo ao norte quando prosseguiu com a sua política expansionista em relação ao oeste, né? Quer dizer, se esse tipo de sistema socioeconômico é, e orientação política característica do Sul crescesse mais com a incorporação desses novos territórios, ele sufocaria, limitaria, estrangularia o desenvolvimento capitalista típico, né, que estava ocorrendo, né, se expandindo no norte, né, por meio da indústria, né, das atividades de serviços urbanos, de serviços portuários, dos sistemas de transporte modernos, etc, etc. Né. A melhoria nos processos de transporte reforçava as ligações do Oeste com o Atlântico, né, ainda antes da criação do Canal do Panamá, a conexão marítima entre costa leste e costa oeste dependia, né, de contornar a América do Sul, né, e passando, né, pelo sul da Argentina e do Chile, e subindo pelo Pacífico até, né, mas os navios mais modernos, né, com tecnologia a vapor, posteriormente navios de aço, começando a usar também combustível de petróleo já no fim do século XIX, né, óleos e tal, iam tornando isso mais viável e criando, juntamente com as ferrovias, uma integração econômica mais forte entre as diferentes partes, né, especialmente as duas costas, né, que era um grande desafio, dada a imensa distância que existe entre elas, né. E essa integração ela se dava fortemente entre leste e oeste, ou seja, essa dinâmica capitalista se expressava tanto nas linhas marítimas como nas próprias ferrovias, ligando cada vez mais essas áreas muito distantes, mas que tinham uma lógica econômica mais semelhante, né? Então, o mapa ferroviário, num certo sentido, expressava justamente a dissociação entre norte e sul, né? Nenhuma ferrovia importante no período ligava o norte e o sul, que eram até mais próximos, né? Mas havia essa grande malha articulada em torno da ferrovia trans, que ia até o Pacífico, né? Que atravessava o continente, é, e que foi uma obra extremamente difícil, né? Mas que fortaleceu muito esses vínculos e afetou toda a área pela qual ela passava, né? Portanto, o isolamento do Sul também aumentava nesse sentido, né? O Norte, portanto, estava numa posição de unificar o continente, esse novo país continental, né? Que o Sul não tinha. O Sul era uma realidade voltada para si mesmo, digamos assim, né? A Guerra Civil durou 5 anos, causou, né, como já se disse, destruição e mortes maiores que qualquer guerra em qualquer país desenvolvido do período, embora o Robson chame a atenção de que, numa escala global, isso pode ser relativizado,
Proporcionalmente, ele fala da Guerra do Paraguai, eu não tenho aqui os números de imediato, mas ele está dizendo que, em termos proporcionais, considerando essa população do Brasil, né, do Paraguai, da Argentina, da guerra aqui do Uruguai, da Tríplice Aliança, né, chamada Guerra da Tríplice Aliança, ocorrida no mesmo período, por sinal, né, talvez até o grau de destruição aqui tenha sido proporcionalmente semelhante ou até maior, né, do que a Guerra Civil causou nos Estados Unidos. E as guerras Taiping na China mataram dezenas de milhões de pessoas também nessa época. Né? Mas em relação ao que ocorria no continente europeu, sem dúvida o grau de destruição e morte causado pela Guerra Civil Americana não tinha paralelo naquele período histórico. Né? O Norte era notavelmente inferior em performance militar, mas ele venceu por causa da sua vasta preponderância em homens, capacidade de tecnologia. Ele já tinha 70% da população dos Estados Unidos no período, 80% dos homens em idade militar, até porque a população imigrante muitas vezes era jovem ou tinha filhos jovens, né? E tinha 90% da produção industrial. Numa guerra total dessa escala, né, a questão da capacidade de produção de armas, de uniformes, de botas, né, de munição, etc., etc., né, de todos os insumos necessários para a guerra moderna, tem um peso fundamental. Né? Então, embora os sulistas tivessem talvez mais tradição, mais experiência, mais domínio das artes militares, eles, em termos estruturais, estavam numa desvantagem muito grande e, ao longo do tempo, essa vantagem do Norte foi se impondo como o triunfo do capitalismo americano e dos Estados Unidos modernos. Né? Alguns autores dizem que o caráter, não é, da formação social norte-americana, do que os Estados Unidos são como país, de fato se definiu na Guerra Civil Americana e não necessariamente na independência ocorrida em 1776. Né? Mas a Guerra Civil, embora fosse travada em torno da questão da escravidão, ela não era o triunfo do negro, fosse ele escravo ou livre. Né? Depois do processo de reconstrução, que foi uma espécie de democratização forçada nas áreas do Sul, né, a partir de uma ocupação das forças da União e da remoção, inclusive, dos políticos tradicionais do Sul que foram banidos, da concessão de direito de voto às populações libertas, né, após a abolição, né, acaba acontecendo posteriormente, quer dizer, nesse período há uma série de progressos, digamos assim, em termos, né, do acesso dos negros à política, a posições econômicas, né, a uma certa possibilidade, né, de ter exercer um trabalho assalariado, ou até mesmo terem as suas terras e cultivarem. Né. Posteriormente há um pacto conservador de retirada das tropas, né, da União do Sul em 1867. A partir daí começa a se estabelecer aquilo que os norte-americanos chamam das leis de Jim Crow, que foram as práticas de segregação, né, e uma série de mecanismos de violência visando perpetuar o racismo estrutural e a desigualdade, né, entre afro-americanos e a população branca, né, contra as quais os movimentos negros norte-americanos lutaram incessantemente no final do século XIX, ao longo de todo o século XX, e ainda agora com o Black Lives Matter. Né? O Sul, portanto, num certo sentido, como diz o Robson, embora tenham perdido a guerra, os sulistas alcançaram seus objetivos. O Sul permaneceu agrário, pobre, atrasado, ressentido. Os brancos ressentidos, ressentindo a nunca esquecida derrota para o Norte, né? Tanto assim que as bandeiras confederadas continuaram sendo usadas e muitas delas estão sendo retiradas das bandeiras estaduais, de monumentos e de estabelecimentos comerciais, agora recentemente, como exigência dos novos movimentos de luta contra o racismo estrutural, mas persistiram
por mais de 150 anos ainda sendo utilizados, né? A bandeira confederada ainda podia ser vista, por exemplo, agora durante a ocupação do Capitólio, né? Do Congresso norte-americano em 6 de abril, né? 6 de janeiro agora de 2021. E os negros passaram a se ressentir da franqueza e rudeza da subordinação reimposta pelos brancos depois desse pacto que encerrou o período da reconstrução. Né? O capitalismo norte-americano desenvolveu-se, então, com uma impressionante e dramática rapidez depois da Guerra Civil, gerou uma oportunidade para gigantescos homens de negócios, né, surgirem, e eles foram corretamente apelidados de robber barons, os barões ladrões, né, porque essa também foi uma época de grande crescimento econômico, sem regras, sem limites, em que a corrupção, a prática de monopólios, né, a concentração de um poder econômico ilimitado por alguns líderes, né, de diversos setores econômicos se tornou impressionante, né, cresceu numa escala assombrosa. Né? Quando a Guerra Civil estourou, portanto, em 1861, né, a palavra millionnaire, que ainda era usada no francês, era escrita em caracteres italizados, era um termo raro e um termo de pouco uso nos Estados Unidos. Né? Mas quando um desses barões ladrões, o Cornelius Vanderbilt, que era digamos assim, o imperador das ferrovias, né, morreu em 1877, a sua fortuna de 100 milhões de dólares exigiu a cunhagem de um novo termo que era o multimilionário, multimilionaire, né, porque não era descrevê-lo como milionário seria muito pouco. Né. Aqui nós temos algumas caricaturas do período que tentam retratar, né, o poder desses barões ladrões que aparecem aqui, né, como figuras imensas, né, obesas, né, com, com as suas cartolas, os seus bigodes, os seus monóculos, né, toda uma imagem típica da, das altas esferas, né, do poder econômico das elites, né, do século XIX. Na da esquerda aqui, né, eles aparecem associados aqui a alguns os produtos, né, que eles monopolizavam, instrumentos de ferro, madeira, tecidos, né, roupas, em alguns casos, e embaixo uma grande massa de trabalhadores esmagados, né, sustentando essa produção que gera esses lucros sobre os quais eles estão sentados. Né? E à direita, acima, é uma imagem similar, mas como se eles fossem divindades conquistadoras, né? Cruéis, e todo o povo comum tendo que lhe, né, prestar tributo e homenagem, uh, oferecendo toda a riqueza que produz, né, e que da qual eles se apoderam. Né? Então essa é uma imagem típica aqui dos chamados barões ladrões dos Estados Unidos no final do século XIX. Né? Alguns argumentam que esses grandes capitalistas foram grandes inovadores criativos. O Robson vai mostrar que isso se aplica a uns pouquíssimos casos. Né? Poderia se aplicar até mesmo a alguns grandes vigaristas, né, escroques, como ele chama, como Jim Fisher ou Jay Gould, né? Ou seja, seriam criativos no sentido da sua esperteza, de passar os outros para trás. Né? Um pequeno número de magnatas desse período realizou algumas contribuições positivas do ponto de vista da inovação econômica, como o desenvolvimento da economia industrial moderna, das suas formas de gestão, de organização, o próprio sistema jurídico, né, de regulamentação da empresa, definição do caráter da empresa capitalista, a ideia do que é uma corporação ou uma pessoa jurídica, como se diz no Brasil, né? Diferentemente da pessoa física, ela foi criada nos Estados Unidos nesse período, né?
inclusive foi criada para isentar as pessoas físicas, ou seja, os donos e os responsáveis das empresas, em relação a responder por muitos crimes que as empresas cometiam. Como as empresas não são pessoas, elas não podem ser presas, elas não podem, né, elas podem ser multadas, receber, né, punições econômicas, né, mas não podem responder. Então, a invenção da ideia de pessoa jurídica teve muita relação com essa, também criar uma blindagem, né, perante a justiça para esses chamados barões ladrões, né, mas é, é, a questão central, né, o Robson argumenta, não é a contribuição que eles deram para a economia, né? É o quanto eles para a inovação econômica. Era, antes disso, o que eles eram como expressão da nova economia capitalista, né? Como a demonstração do poder, né, do dinheiro feito pelo desenvolvimento e racionalização dos recursos produtivos de um país vasto, em rápido crescimento, né, inserido numa economia global em acelerada expansão, né, que é o que caracterizava os Estados Unidos nesse momento, ou seja, um território livre de muitas das amarras tradicionais originais, não é, do feudalismo, das monarquias tradicionais, de alguns vetos morais de origem religiosa a certas práticas econômicas, ou mesmo da escassez de recursos naturais ou das limitações à expansão territorial, que tudo isso caracterizava a Europa, onde até então o desenvolvimento capitalista se concentrava, né? Os Estados Unidos estavam livres de todas essas amarras e a, o imenso crescimento do poder econômico desses chamados barões ladrões reflete isso. Aqui o Robson reforça um pouco isso que eu já estava mencionando, né? Características distintas dos Estados Unidos em relação às outras potências capitalistas do período. Uma total falta de controle sobre trocas comerciais, que eram feitas com rudeza ou até mesmo com escroqueria, que, como eu já disse, seria trapaça, né, ou esperteza, né? Há possibilidades realmente espetaculares de corrupção em âmbito local e nacional. O Estado ainda era bastante fraco em termos de instrumentos de controle, né? E, portanto, era muito fácil que as vantagens que interessavam a cada grande capitalista, a cada grupo econômico, fossem obtidas corrompendo autoridades locais e nacionais, sem que houvesse muita possibilidade de controle sobre isso. Uma margem de ação enorme para ricos, poderosos e inescrupulosos, que era praticamente ilimitada. É interessante que ele chama a atenção que quando se fala em barões ladrões, né, robber barons, em geral se enfatiza a ideia do ladrão, né, que choca um pouco porque muitas dessas famílias tornaram-se extremamente prestigiosas e, inclusive, hoje em dia dão nome, né, nos Estados Unidos a universidades, a grandes casas de espetáculos, a fundações, né? Então, hoje elas são símbolos de prestígio e você dizer que essas fortunas se originaram em roubo, né, ou em práticas criminosas, causa às vezes um certo choque. Mas o Hobsbawm salienta também o outro lado da expressão, que é o barão, né, dizendo que, num certo sentido, os Estados Unidos, essa república, essa imensa república, funcionava como um reino medieval fraco, em que havia boa parte do poder estava na mão da justiça privada e das forças armadas privadas, né? À medida em que, como eu já disse, o Estado ainda era frágil no seu alcance de controle e de regulação sobre esse território em expansão e sobre esse imenso poder econômico que crescia rapidamente na mão desses grandes tubarões, né? Então, vamos falar aqui do o que o Robson está chamando de poder armado privado. É o que nós chamaríamos hoje de milícias, né? Algo muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? Entre 1850 e 1889, os chamados esquadrões de vigilantes, né,
que é um termo aqui em espanhol, mas que nos Estados Unidos claramente tem essa conotação de milícia, né, de um grupo armado privado. Eles mataram 530 acusados de transgressão à lei, sem julgamento, sem direito à defesa, sem devido processo legal, né? Eram grupos de extermínio, grupos de execução, como nós conhecemos bem, inclusive, na Baixada Fluminense, né? Entre 1865 e 66, toda a estrada de ferro, mina de carvão, grande forno, né, siderúrgico, ou laminadora de produção de chapas de metal, né, na Pensilvânia, recebeu autorização para empregar quantos homens armados quisesse para agir conforme julgasse necessário. Em outros estados, xerifes e outros funcionários deviam indicar formalmente os membros dessas polícias privadas, mas elas também existiam, né? Os Pinkertons, que eram uma forma, né, dessa particular dessas milícias, né, voltadas à intimidação dos movimentos sindicais, intimidação da concorrência, né, imposição dos interesses das empresas na base das armas, né, da bala, ganharam uma reputação sombria, né, primeiro na luta contra criminosos e depois contra o movimento operário. Então, o chamado Big Business, os grandes negócios dos Estados Unidos, que envolvia também Big Money e Big Power, quer dizer, o grande dinheiro, o grande poder e o grande negócio, na sua maior parte, ao contrário da maioria dos empreendedores do velho mundo, parecia estar sempre obcecado pelo avanço tecnológico. Então, embora o Robson conteste um pouco, né, o papel desses barões ladrões, né, como pioneiros, inovadores da indústria, mas ele mostra que eles estavam muito abertos, muito sintonizados, né, com o uso das inovações tecnológicas para aumentar o poder das suas empresas e a sua capacidade de produção, né? Tudo que eles queriam era maximizar o lucro, mas a maioria terminou por consegui-lo usando as inovações, especialmente o grande fazedor de dinheiro da época, que eram as estradas de ferro. Então, o Vanderbilt, que já foi citado aqui, Cornelius Vanderbilt, ele tinha apenas pouco mais de 10 ou 20 milhões de dólares antes de entrar no negócio das estradas de ferro. Com isso, ele ganhou 80 ou 90 milhões a mais em 16 anos até morrer, como nós já vimos no slide anterior, né? Os milionários da Califórnia tinham tanto dinheiro que podiam pagar o triplo do custo na construção da rodovia central do Pacífico, né? Central Pacific Railroad, que foi essa estrada de ferro justamente que conectou o leste e o oeste, né? Então, os vigaristas, né, os escroques, como o Fisk e o Gold, que ele já tinha citado, podiam amealhar milhões com transações fraudulentas, né, e cheques sem fundos, né, sem colocar um único vagão dormitório sobre os trilhos, né, ou preparar a partida de uma única locomotiva. Quer dizer, enquanto alguns ganhavam dinheiro, por exemplo, com essa grande inovação que era a ferrovia, outros faziam golpes, né, prometendo criar ferrovias e tal, e depois sumiam com dinheiro, e essa dinâmica de expansão acelerada, dessa agitação toda do crescimento do mercado norte-americano, dava margem para as duas coisas. Grandes nomes do capitalismo norte-americano se consolidaram nesse período, né? Então, eu já falei que alguns deles viraram grandes nomes de grandes empresas, grandes fundações, bancos, né? Carnegie, Rockefeller, Armour, Morgan, né? Em ramos aqui, portanto, como siderurgia, petróleo, frigoríficos, né? Sistema bancário, né? São nomes de famílias de multimilionários que são fortes até hoje, embora em alguns casos hoje em dia em segundo plano em relação, por exemplo, aos novos bilionários das indústrias de tecnologia do Vale do Silício, né? Mas sem dúvida ainda são nomes extremamente imponentes, né? E fortunas muito grandes, e empresas, inclusive, que em alguns casos ainda existem, né? Ou instituições, como as fundações, que persistem tendo muita influência. E eles surgiram nesse momento que a gente está tratando, né? Todos eles estavam prontos para seguir em direção do dinheiro grosso, onde quer que ele se encontrasse. Nenhum deles tinha ou poderia ter grandes escrúpulos, né, em relação aos métodos para conseguir esse dinheiro, fraude, suborno, calúnia e, se necessário, revólveres eram aspectos normais da competição. Eram homens duros, honestos, né? Homens duros para os quais a honestidade era menos relevante do que a esperteza, né?
E, num certo sentido, eles eram uma expressão de uma doutrina que vai se tornar cada vez mais forte no final do século XIX, sobre a qual nós vamos falar nas próximas aulas, que é o darwinismo social, ou seja, a lei da sobrevivência do mais apto, do mais forte, né, em meio a uma competição ilimitada. Né? De fato, eles eram muitas vezes self-made men no sentido de que eles não eram herdeiros, né, de famílias ricas anteriormente, pelo menos eram numa proporção, a proporção de novos homens de negócio que eram herdeiros de grandes fortunas era muito menor nos Estados Unidos do que na Europa. Eram basicamente indivíduos que tiveram a capacidade de aproveitar esse momento enorme de expansão e, com aqueles atributos que foram mencionados anteriormente, se transformar em grandes milionários. Né? 42% desses homens de negócio nesse período vinham de famílias de classe média ou baixa, muitos de famílias de comércio, profissionais liberais, apenas 8% da classe operária. Então também não é uma ideia de que todo mundo poderia, né, partindo do zero, se tornar, se fosse esperto e trabalhasse duro. Né? Isso é muito mais um mito, né? E que encobre tanto a falta de ética, de escrúpulos, que é usada muitas vezes para se concentrar a capital, por qualquer meio, né? Quanto o fato de que apenas uma pequena parcela consegue chegar ao topo e de que esse sistema, portanto, é um sistema que é um grande reprodutor de desigualdades, né? Porque apenas uma pequena parcela tem a chance de realmente ascender ao topo. Né? É, mas, em comparação com o velho mundo, né, a situação americana chama a atenção. Né? Dos 189 milionários ingleses que morreram entre 1858 e 1879, 70% já vinham de pelo menos uma geração de riqueza, ou seja, eram herdeiros de riqueza, né? Não se tornaram, eram milionários de berço, né? Nasceram milionários, né? E assim permaneceram. Né? Isso, de fato, é diferente do que ocorria nos Estados Unidos. Né? O que atraía a atenção eram as carreiras de jovens que simplesmente viam essa oportunidade, apanhavam, né, e enfrentavam todos os desafios. Né? Eram homens que estavam imbuídos desse imperativo capitalista da acumulação, que era uma ideia que crescia na Europa, mas que ainda coexistia com outras visões de mundo mais associadas ao passado monárquico, feudal, tradicional, do antigo regime. Né? Eles tinham oportunidades colossais, esse momento oferecia oportunidades colossais, né, nos Estados Unidos, para quem tivesse competência suficiente, energia, rudeza e ambição. As distrações eram muito poucas, né? Não havia, portanto, uma velha nobreza para seduzir os homens com títulos e nem o exemplo tentador da vida descontraída de uma aristocracia agrária. Né? Portanto, a ideia muito comum na Europa, mesmo na Inglaterra ainda, de conquistar um certo capital e depois passar por um processo de aristocratização, né, e levar uma vida, viver de renda sem necessariamente acumular mais capital, viver uma vida tranquila, de luxo, né, também às vezes num ambiente calmo do campo. Né, esse não era o padrão de vida dessa nova classe dominante, dirigente americana que surgia no período, que buscava acumular cada vez mais. Né. A política, para esses homens, né, de negócio, era, antes de tudo, algo que se podia comprar mais do que praticar. Poucos deles se envolveram na atividade política diretamente, mas todos eles financiavam campanhas, subornavam políticos para ter quem defendesse os seus interesses nas instituições políticas. Né? Eles se viam como os grandes representantes da América, como a própria encarnação, né, do que eram os Estados Unidos, mais do que qualquer grupo social. O conflito de classe começa a aparecer de uma forma mais nítida já mais no final do século XIX, até inclusive quando esse ciclo de expansão capitalista tão intensa começa a entrar numa certa crise. Né? E aí o Hobsbawm cita um documento de época que dizia que a classe operária desse país repentinamente descobriu que o capital é tão rígido quanto uma monarquia absoluta. Né? Ou seja, que a mobilidade que existia para aqueles que estavam se tornando os grandes magnatas não estava aberta para todos, muito menos para a classe operária. Bom, aqui a gente encerra a parte dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho aqui do que o Hobsbawm nos diz sobre o Japão, que foi do outro lado do mundo, né?
embora entre Estados Unidos e Japão, né, passe a haver uma relação também cada vez maior a partir desse período, por conta do Oceano Pacífico, né, no momento que os Estados Unidos ocupam e consolidam, né, a sua costa pacífica, eles também gradualmente têm mais relação com o Oriente, né? Mas a princípio, né, Estados Unidos e Japão estão situados, né, em lados opostos do mundo e ambos fora da Europa surgem como novos experimentos capitalistas, né, já no século XIX e tomam o caminho de se tornar países desenvolvidos no século, especialmente no século XX, né, com um crescente grau de desenvolvimento ao longo do século XX. Essa é uma ilustração muito interessante aqui do Japão no século XIX, em que a gente vê claramente uma coexistência, né, entre o tradicionalismo, né, os modos de vestir, os hábitos, né, de lazer, de uh, sociabilidade, né, japoneses, né, as moradias, os templos na arquitetura japonesa clássica, muito baseado no uso da madeira, né, ao contrário do que era mais comum nas cidades europeias, que usavam muito pedra e outros materiais, né, de maior durabilidade, né, enfim, uma paisagem tipicamente japonesa, porém com uma grande ponte de ferro, tipicamente, né, uma expressão da modernidade econômica e tecnológica capitalista do século XIX, né, que até então não se expressava dessa forma em outras partes do mundo oriental, né? Então essa imagem, ela, no certo sentido, é bastante representativa, né, do lugar distinto, né, do Japão em relação a outras partes do Oriente nessa sua inserção no mundo do capitalismo moderno nesse período. Né? Ele viria a se tornar, portanto, né, no final do século XIX, né, o único país não europeu capaz de derrotar um país ocidental, a Rússia, no caso, né, na guerra de 1905. E isso só se tornou possível por conta de toda uma modernização institucional, que inclusive afetou as próprias forças armadas japonesas, e também pelo desenvolvimento de uma grande capacidade industrial que se tornou cada vez mais vital para as guerras do final do século XIX e no começo do século XX. Né? Até meados do século XIX, o Japão parecia condenado ao atraso e à submissão como todos os povos orientais, né? O Robinson chama atenção para isso. O comandante Perry da Marinha Americana forçou facilmente a abertura dos portos japoneses ao comércio com os Estados Unidos em 1853-54. Os ingleses bombardearam Kagoshima, né, no Japão, em 1862, apenas para mostrar o seu poder. Né? O Japão era ainda um país que tinha uma ordem social semelhante à ordem feudal europeia, até esse período, uma nobreza agrária tradicional, camponeses semi-servis, né? Comunidades de mercadores, empreendedores e financistas em núcleos urbanos, artífices também, tinha um certo grau avançado de urbanização em algumas áreas. Né? Esse aqui é o comandante Perry, né? Depois de atracar com seus navios e exigir a abertura dos portos japoneses ao comércio, né? Sendo recebido pelas autoridades tradicionais japonesas, né? Em Yokohama. Aqui nós temos também uma ilustração já do começo do século XX, né, em que os japoneses tentam se apresentar como um povo humanitário na guerra contra a Rússia, porque a ilustração mostra os japoneses tratando russos feridos em batalha, né, de uma forma com os seus hospitais de campanha aqui, né, tentando há um contraste com uma outra ilustração em que eles mostram os russos fuzilando e torturando soldados japoneses capturados. Né? Então a ideia é de que os russos são bárbaros e os japoneses civilizados. Né? Uh, no processo de modernização da economia japonesa, a questão familiar tem muito peso. Né? Alguns grupos
de empresários já tradicionais que estavam estabelecidos em um ramo específico da economia, né, vão acabar eh, se tornando, expandindo as suas atividades econômicas para diversos rumos e constituindo grandes conglomerados econômicos que têm muito poder até hoje, né? O Robson dá o exemplo das famílias Mitsui e Sumitomo, né, que começaram como produtores de saquê, né, bebida alcoólica tradicional japonesa, depois passaram a atuar nas finanças, criaram redes de lojas, atuar na bolsa de valores, atuar no comércio de ópio, né, que era legal, embora fosse uma droga, né, que produzia efeitos, né, de vício, de muito problema de saúde pública muito grave em todo o Oriente, onde o consumo de ópio se alastrou no período, né? A gente já falou um pouco sobre isso em relação à China em outra aula. Depois eles passaram também a investir na produção de equipamentos. Hoje em dia, inclusive, as duas famílias unidas, né, Mitsui e Sumitomo, constituem um dos grandes bancos japoneses que atua em escala global também, né? Portanto, o poder econômico dessas famílias persiste, embora, evidentemente, essas empresas modernas hoje em dia tenham diversos outros acionistas, né? Uh, Agora, a diferença do Japão em relação ao restante dos países do Oriente no período é que ele estava mais disposto e tinha mais capacidade para imitar o processo de desenvolvimento capitalista que estava ocorrendo inicialmente na Europa, depois nos Estados Unidos, que eles acompanhavam de perto, né? O exemplo da Prússia, né, que foi o centro do processo de unificação alemã, foi seguido muito de perto pelos japoneses, né? Essa ideia, inclusive, da relação entre o Estado e políticas protecionistas voltadas à industrialização e desenvolvimento econômico com grupos de empresas familiares que trabalham com bens mais tradicionais e depois começam a diversificar sua atuação econômica para vários outros setores da economia, é muito semelhante ao que ocorreu na Prússia já na virada do século XVIII para o século XIX, né? E é o que estava acontecendo aqui, como nós vimos no Japão nesse período, né? A China, por outro lado, que era muito maior, muito mais poderosa, era um grande império milenar no Oriente, ela era mais avançada que o Japão em termos do seu poder econômico, militar, político até então, mas muito voltada para si mesma, muito autossuficiente, e inicialmente ela menosprezou o impacto que ela viria a sofrer com a presença, a chegada cada vez maior dos ocidentais, dos europeus, especialmente tentando impor os seus interesses, né, e submeter as economias do Oriente a esse processo de desenvolvimento do capitalismo ocidental. A modernização capitalista controlada a partir do Estado, que eu já falei que foi o caso do Japão e falei das suas similaridades em relação à Prússia, né, e posteriormente a própria Alemanha unificada, ela era um mecanismo também importante para tentar modernizar, fazer uma modernização capitalista do país, evitando riscos de revoluções sociais, né? O Japão estava mais acompanhando mais o que ocorria no Ocidente, mais preocupado com o quanto as transformações que vinham ocorrendo no Ocidente lhe afetariam, né? Talvez até por ser, né, como um arquipélago, né, muito menor do que a China, a princípio mais vulnerável, né, caso não se adaptasse adequadamente para enfrentar esse novo poder ocidental, né? A vitória do Ocidente contra a China na Primeira Guerra do Ópio, em 1839-42, chamou muita atenção dos japoneses. A corrida do ouro na Califórnia, e como eu já disse, né, o fato de que os Estados Unidos estavam se voltando para o Pacífico e eram um grande fenômeno de crescimento de poderio econômico e também militar no século XIX. A Segunda Guerra do Ópio, onde novamente os chineses foram obrigados a abrir, né, vários portos, conceder áreas, né, de portos e de construção de ferrovias para vincular o litoral a áreas de produção de bens, né, estratégicos
que interessavam aos europeus, né? Várias dessas áreas foram cedidas para diversas potências europeias, da China, em diferentes momentos, na segunda metade do século XX, né? Então, essa humilhação de que esse império poderoso milenar chinês estava sendo submetido, né? Tendo que abrir mão de tantas do controle sobre partes do seu território, né? Sofrer derrotas militares, aceitar a imposição de um tipo de comércio que causava consequências sociais terríveis, que era o comércio do ópio, tudo isso abriu os olhos, né, dos japoneses, chamou a atenção dos japoneses, né? E os primeiros movimentos, então, o primeiro movimento político de grande porte que impulsionou essa modernização no Japão foi a Revolução Meiji, em 1868, que alguns autores, né, como Gramsci, por exemplo, descrevem como um exemplo de revolução pelo alto, né, uma revolução controlada por uma certa elite que impede, né, que as demandas dos setores populares subalternos gerem uma quebra total da hierarquia social, uma distribuição de renda, né, ou seja, uma revolução que busca a modernização, mas sem perder o controle das elites sobre a sociedade, né? Como ocorreu em várias partes do mundo, discute-se muito, inclusive, a aplicação desse tipo de conceito, em alguns casos, a própria história latino-americana, a história da Turquia, a história de vários outros países, né? Na época, no Japão, né, tratava-se de uma revolução liderada por jovens intelectuais samurais, que inicia com o assassinato de estrangeiros, de alguns líderes impopulares que eram considerados responsáveis por essa vulnerabilidade, essa subordinação que o país começava também a ter aos interesses ocidentais. Os lemas dessa revolução são expulsar os bárbaros, que são os europeus, e venerar o imperador. Né? Aqui tem uma ilustração, né, de combates no contexto da Revolução Meiji, né? Com os jovens samurais, né, atacando e expulsando os estrangeiros, os seus aliados dentro do Japão, né? E aqueles que sobrevivem, muitos morrem nesse processo de revolução, porque ela tem um caráter, né, um pouco, não é um movimento que tenha uma força militar tão grande para impor uma derrota, né, a elite política dirigente até então, sem sofrer grandes baixas, né? Esses jovens, mas os que sobrevivem, eles entendem que para salvar, eles começam ao longo do processo a entender que, embora o início da revolução tenha sido uma reação muito forte à influência ocidental, para o país se salvar, ele precisa tomar a própria iniciativa de se ocidentalizar, de uma certa forma, pelo menos em relação à economia né, à legislação e a uma série de mudanças institucionais para se adaptar a esse mundo capitalista e desencadear um processo de industrialização e de modernização econômica. Né? Já falei, né, que há uma similaridade grande com a Prússia, né, essa ideia de um capitalismo instituído por uma ordem aristocrático-burocrática, uma disciplina e uma ética social muito fortes, um respeito da classe média e do novo proletariado, que, quer dizer, pela força da tradição, né, essa nova camada dirigente que cultua esses valores tradicionais, embora paralelamente modernizando o país, consegue ainda manter, digamos assim, uma credibilidade muito grande frente à classe média e mesmo às classes populares, às classes trabalhadoras, né? E um forte apelo militarista, né? Porque parte dessa modernização também tem a ver com buscar meios para que as Forças Armadas, né, modernizem, né, os seus armamentos, as suas táticas, as suas estratégias, o seu treinamento, de modo a poder fazer frente, eventualmente, aos ocidentais, se fosse necessário, ou a dissuadir os ocidentais de maiores aventuras militares contra o Japão, né, e obrigar a que as relações econômicas, por exemplo, se deem por meio de negociações, de tratados e não da imposição pela força, como até então tinha ocorrido, né, em alguns casos. Né? Agora, há diferenças importantes em relação ao caso da Alemanha, que o Robson pontua também, porque a Alemanha tinha uma burguesia liberal, consciente, que inclusive participou muito
dos processos da Revolução de 1848, de alguns outros processos, né, tinha um contato muito grande com todo o processo de expansão das ideias iluministas desde o século XVIII, ao contrário do Japão, né. Na Alemanha também havia uma nobreza rural tradicional prussiana, os Junkers, né, que não iniciaram o processo de mudança, não foram os agentes desencadeadores, né, do processo de modernização que inclusive desembocou na unificação alemã, né, mas eles se adaptaram rapidamente a esse processo, acentuaram o caráter capitalista do seu processo produtivo, né, para não serem engolidos no processo, né. No Japão, o pouco que existia de burguesia comercial e industrial não teve um papel ativo na Revolução Meiji, embora tenha se beneficiado muito dos seus resultados, né, posteriormente. Então, as principais transformações foram que as províncias feudais, né, tradicionais foram substituídas por uma administração central, estabelecer uma moeda decimal, um banco central, taxação da terra, propriedade privada da terra, que nós já vimos, né, que era uma tendência global do período, muito forte na Europa, mas também afetando, né, a América Latina e outras partes do mundo, essa ideia da propriedade privada da terra, né. Estabelecer um serviço militar obrigatório em 1873, alterando a forma tradicional de iniciação às artes militares, que até então passava muito, né, pela tradição dos samurais, né, sem muito controle do governo central, né. Então, a partir daí, começa a se constituir mais propriamente um exército nacional no Japão, né. E existe resistência, conflitos, discordâncias nesse processo, levantes camponeses, uma nova rebelião samurai em 1877, mas as transformações vão se consolidando. Existe uma abolição de várias distinções sociais tradicionais e cada vez mais a ideia de que, assim como ocorria cada vez mais no Ocidente, como nós vimos especialmente nos Estados Unidos, riqueza, cultura e política passam a definir cada vez mais as hierarquias, não é? Mais do que nascimento ou pertencimento a ordens tradicionais ou a grupos de nobreza, não é? O povo passa a ser autorizado a usar nomes de família, escolher locais de moradia e de profissão, coisas que não ocorriam antes, né? Para ver como era uma sociedade tradicional, ainda com características bastante similares realmente ao feudalismo europeu, até meados do século XIX, né? E como passa, portanto, a ser um pouco mais similar, né, às estruturas sociais que estavam se consolidando no Ocidente. Em alguns casos, existe uma tendência exagerada de ocidentalização que causa reações, né? Existem aqueles que defendem o abandono da língua japonesa, aqueles que defendem a miscigenação com ocidentais, uma certa visão de racismo social darwinista, mudanças em relação aos cortes de cabelo tradicionais, a vários costumes do dia a dia. O consumo de carne bovina, que não existia no Japão, é introduzido, né? Mas existe também um grande debate, né, na sociedade japonesa do período sobre qual ocidente seguir, né? Nós já vimos as similaridades que existem em alguns aspectos em relação à Prússia, à Alemanha, mas o Japão sofre também grandes influências britânicas, francesas e norte-americanas ao longo desse período, né? Essa é uma imagem, né, que dá uma certa noção, já do final do século XIX, desse, vocês vejam o mix, né, porque nós temos aqui homens com um vestuário totalmente ocidentalizado, característico do século XIX, né, fracas, cartolas, né, gravatas, né, camisas, é, cortes de cabelo também, muito seguindo aqui, né, uma certa moda oriental, e ao centro uma figura aparentemente feminina, né, eu diria que é uma mulher, embora não tenha uma descrição detalhada da imagem, mas visivelmente com um penteado, um corte de cabelo e um vestuário tradicionais, né? Então esse é um pouco uma expressão desse momento de uh,
esse mix, né, entre preservação de tradições e incorporações, né, de influências ocidentais que o Japão vivia nesse período, né. Há uma reação posterior, né, a essa tendência chamada de excessivamente ocidental, que desemboca na Constituição japonesa de 1889, que estabelece uma nova religião de Estado, né, baseada no culto ao imperador, que é o shintoísmo, portanto, Hobson classifica esse processo, ao final, como um neotradicionalismo associado a uma modernização seletiva, ou seja, uma escolha de que aspectos, né, do mundo ocidental moderno e de que modo eles seriam incorporados à vida social japonesa e em que aspectos, né, o Japão continuaria a manter as suas tradições, ou pelo menos uma certa interpretação das suas tradições, né, produzida aí nesse contexto do século XIX. Né. Essa transformação profunda que estava ocorrendo no Japão e o poder que ela daria ao país, ela foi subestimada pelo Ocidente por muito tempo, né? Até o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos acreditavam que os japoneses só seriam capazes de produzir imitações baratas dos produtos ocidentais, né? Um pouco como ocorreu numa escala muito maior agora recentemente com a China, né? No momento que a China também iniciou, a partir do final dos anos 70, né? A sua experiência de combinar o controle político do Partido Comunista Chinês, né, com a modernização capitalista, a abertura da sua economia, né, para várias formas de instalação de empresas ocidentais usando a sua mão de obra abundante, barata, né, os seus recursos naturais para produzir, né, produtos baratos, vender para o mundo todo, mas gradualmente a China foi obrigando essas empresas que operavam em território chinês a transferir tecnologia, né? Foi investindo mais em pesquisa, em desenvolvimento, e hoje ela tem uma capacidade econômica, tecnológica própria muito forte, cresce num ritmo acelerado, já se consolidou como segunda maior economia do mundo, caminha certamente para ser a primeira, né? E até recentemente ainda persistia a ideia, ou alguns ainda hoje tentam manter a ideia de que os chineses só produzem, só criam produtos de baixa qualidade, né? Quando isso está longe de ser verdade, inclusive porque todos os produtos eletrônicos, por exemplo, né, e vários outros da mais alta tecnologia são há muito tempo produzidos, né, na China mesmo, quando a sua marca, o seu projeto, né, o capital da empresa que possui, né, os direitos e a tecnologia, né, por trás daquele produto pode ser ocidental ou pode ser uma empresa global, inclusive sem um claro predomínio de uma nacionalidade. Né? Mas certamente a ideia de que o produto chinês é necessariamente inferior. Né? Dizer, existe muito produto de qualidade inferior produzido na China simplesmente porque a imensa maioria da produção industrial do mundo hoje vem da China, então vem tanto as coisas de alta qualidade quanto de baixa qualidade, não é? Tanto aquelas de excelente padrão quanto aquelas imitações baratas, né? Feitas para enganar ou para satisfazer quem não tem o dinheiro para comprar o produto de boa qualidade, né? Mas a ideia de que necessariamente o produto chinês é de baixa qualidade não faz mais sentido, como também a ideia que anteriormente foi aplicada ao Japão nos anos, no começo do século XX, ainda nos anos 20, 30, no início dos anos 40, ela, de repente, o Ocidente se deu conta quando se defrontou, especialmente com o poder do exército japonês, que foi derrotado, mas que durante muito tempo teve um avanço militar extraordinário em toda a região do Oriente, do Pacífico, né? É, ali o Ocidente percebeu pela primeira vez, né, como o Robson chama a atenção, que o Japão tinha alcançado um grau de desenvolvimento extremamente elevado, embora infelizmente tenha canalizado isso, né, para uma aventura imperialista
genocida, inclusive, né, promovendo grandes massacres em várias regiões ocupadas, especialmente na China, na Coreia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não havia mais como negar que o Japão era um país desenvolvido e após a sua derrota militar, né, a ocupação norte-americana e a sua democratização do pós-guerra, ele se consolidou como uma nação desenvolvida, pacífica, não é? No contexto internacional, né? E o que o Robson aponta aqui é que nada disso teria sido viabilizado sem esse processo de modernização iniciado aí no século XIX. Né? Portanto, encerramos aqui, né, essa aula sobre esses dois países que conseguiram se adequar ao modelo de desenvolvimento capitalista consolidado em meados do século XIX, que já estava implantado na Europa Ocidental, inicialmente, né, na Inglaterra, mas também posteriormente no nível de industrialização avançada também na Bélgica, em alguma medida implantado também, não é, na França, na Prússia, posteriormente na Alemanha Unificada, no norte da Itália, né, em várias outras, algumas áreas, né, do leste europeu, em algumas áreas mais modernas de outros países europeus, né, mas essa dinâmica do capitalismo industrial do século XIX, ela, portanto, se expressa posteriormente também nesses outros grandes vetores, né, que viriam a fazer parte do jogo das grandes potências, posteriormente no século XX, justamente porque conseguiram, digamos, embarcar nessa onda de modernização capitalista da segunda metade do século XIX, né, Estados Unidos e Japão. Então, ficamos por aqui nessa aula.